Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Eis que eu criei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Eu também exulto com Jerusalém e alegro-me com o meu povo. Ali nunca mais se ouvirá a voz do pranto e o grito de dor. Ali não haverá crianças condenadas a poucos dias de vida, nem anciãos que não completem seus dias. Será considerado jovem quem morrer aos 100 anos, e quem não alcançar 100 anos passará por maldito. Construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes, e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes, quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Cantai-me salmos ao Senhor. Cantai salmos ao Senhor. Povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira. Se a tarde vem ao pranto, visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. Fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que o profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cafarnaum, Galiléia, toda essa região era muito tomada já pelos pagãos, né? Era uma coisa meio dividida, ali meio híbrida. Judaísmo e paganismo estavam tudo muito misturado. E a Galiléia era chamada como Galiléia dos pagãos até. E era um povo muito mal visto. Até um dos apóstolos falou: pode vir alguma coisa boa da Nazaré, da Galiléia. Era muito mal visto
povo que lá estava, porque os judeus estavam abandonando os costumes tradicionais para assimilar costumes pagãos. Então, por isso, eram vistos como heréticos. Mas é justamente nessa região onde não se espera que Jesus é muito aceito. Na Jerusalém, na capital da religião, no templo, ele estava sendo execrado, estava sendo cada vez mais questionado, obstaculizado. Então Jesus resolve sair. E esse é o movimento da igreja do primeiro século também, que no final das contas, por não ver que consegue uma grande frutuosidade entre os judeus, acaba saindo, né, em rumo aos povos todos e consegue grande adesão aqui, né? E aí nós podemos perceber que a graça ela se estabelece e frutifica onde existe adesão humana, né? Ela até pode agir contra a adesão humana às vezes, mas a potência dessa graça ela fica mais diminuída. No contrário, as pessoas que se abrem a ela veem essa frutuosidade acontecer de uma maneira instantânea. Estamos vendo esse pai com este filho, né? O Cristo não precisou ir até lá, porque o verbo, que é ele, já atingiu aquela criança. Aqui a gente entende a onipresença do Senhor. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Eu sempre brinco com isso, né? E aqui, se é verdadeiro homem, tem que estar localizado geograficamente. Não existe homem solto por aí. Ele está num ponto. Mas Deus está em tudo quanto é canto. E agora? Jesus é Deus ou Jesus é homem? Jesus é os dois. Então as duas naturezas têm que se manifestar de uma maneira plena, sem uma prejudicar a outra. E aqui a gente percebe um dos aspectos da divindade e da humanidade de Cristo. Pontualmente ele está, geograficamente ele está ali em Cafarnaum. Só que a ação dele, que é ele mesmo, invade a realidade temporal e geográfica. E mesmo sem Jesus estar fisicamente lá onde o menino está doente, ele está espiritualmente. E esse espiritualmente é o Cristo na sua integralidade. Portanto, aqui a gente vê a divindade e a humanidade do Cristo plenamente, agindo na história daquela pessoa, daquele filho, e consequentemente agindo na história do pai. Quem foi curado de verdade? O pai ou o filho? O filho foi curado fisicamente, mas o pai foi curado espiritualmente. Ele consegue fazer toda a família depois abraçar a fé. Ou seja, a família inteira aí depois acaba sendo curada de uma paralisia ou de uma febre, no caso aqui, auxílio a doença, a febre, mas a principal doença, a doença da incredulidade. E aí quando baixa essa incredulidade, a graça se potencializa. Não pega só o pai, não pega só o filho, pega a família inteira. Então aqui, qual é a mensagem que João está querendo nos dar? Primeiro, a igreja, ela vai em todos os lugares, juntamente com Cristo. A graça de Cristo vai se potencializar a partir do momento que nós aderirmos a este Senhor, divino e humano. E à medida que nós aderirmos, nós vamos ser atingidos por esta graça, mas nós também vamos ser transmissor da mesma, em que tantas outras pessoas serão também atingidas, porque nós fomos atingidos primeiro. A gente às vezes quer que tudo se transforme, a gente às vezes quer que toda a nossa realidade mude, mas será que nós estamos deixando transformar primeiro? Será que nós estamos deixando realmente sermos atingidos por esta graça e crendo no Senhor, vamos então fazer os outros também crerem? O Senhor nesse momento, para aquele homem, ele pede para ele um abandono que é realmente impressionante. Vai, seu filho já está curado. Naquele momento, aquele homem tem uma decisão. Ou não acredita, ou vai com fé, sabendo que isto já aconteceu, porque o Senhor está falando com ele. Que nós possamos, então, nessa Santa Missa, ao ouvir do Senhor o que Ele tem a nos dizer, já crer. Ir além dos olhos físicos, porque fisicamente Jesus não pode dar salva de um marceneiro, Ele ali é Deus. Quem você vai receber agora na missa é essa divindade, que se manifesta na fragilidade de um pão, mas nem por isso deixou de ser Deus. E que entra agora na sua humanidade, que entra agora na sua história, para que você possa ser um raio difusor desse mesmo Deus.
que em primeiro lugar quer te transformar, para depois transformar as realidades que estão ao seu redor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja